Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, uma boa tarde de salvação para todos ao ar livre. Uma coisa eu tenho para vos dizer: se hoje a palavra de Deus está vindo até vocês, através dos louvores, através dos irmãos e das irmãs que estão aqui, é porque Deus colocou no coração de cada um que vão se expressar aqui daqui a pouco, louvores, palavra, testemunho, tudo para edificação dos que estão aqui e salvação de vocês que estão nos vendo e nos ouvindo em nome de Jesus. Em Deus, através dos louvores, e depois dos louvores nós vamos trazer uma pequena palavra já para distribuir as oportunidades.
sobre a tentação de Jesus no deserto e ele venceu. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando, qual é a adversidade, mas uma coisa eu sei: Jesus, ele vai passar contigo nesse deserto. Ainda que tenha fome de pão, você não vai precisar transformar a pedra em pão, mas a sua necessidade ele vai suprir em nome de Jesus.
Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos entrar nessa breve meditação sobre o adversário de nossas almas, que ele só se aproveita quando estamos passando na adversidade. Na adversidade, o inimigo aparece para tentar nos atrapalhar, para tentar, vamos aí, produção, glórias a Deus, para tentar nos tirar do caminho e para tentar nos tirar da visão de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os ouvintes que estão nos vendo e nos ouvindo através das mídias sociais e redes sociais, glórias a Deus. Esse projeto de evangelização, antes de eu chegar, já tinha aqui, glórias a Deus. Não estou inovando nada, só estamos dando continuidade o que a nossa missionária tem feito aqui nesse lugar. A nossa missionária Cristiane, glórias a Deus. Abra sua Bíblia aí, glórias a Deus, em Mateus capítulo 4, glórias a Jesus. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, que diz a tentação de Jesus. Glórias a Deus. Nunca se esqueça, ouvinte da palavra de Deus, que está me vendo e me ouvindo. Temos um adversário que luta contra as nossas vidas. O nome dele é Satanás e seus auxiliares são os demônios. Só tem um jeito de vencer, é buscando a Deus através do poder de Deus, nas orientações de Deus, com homens santos, mulheres santas, cheios do Espírito Santo, para vos orientar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, a palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira. E diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Vamos conhecer o nosso inimigo, o nosso adversário, aquele que se levanta contra nós. Não é o meu vizinho, não é a minha vizinha, e muito menos o meu irmão de igreja. Glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias a Deus, glórias a Jesus. Nós estamos aqui. Deixa aí, pô, não tira daí não, porque senão muita gente vai ver para Abraão. Deixa aí, vai ter a visão que tem que passar por aí. Pô, bem longe daí, quer dizer, não mexe aí na arrumação que já tá não. Glórias a Jesus. Tá tudo ao vivo aqui, vamos lá então. Ó, tá ao vivo pelas mídias sociais e rede social também. Glórias a Deus. Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor. E foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Meu Deus do céu. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse-lhe, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Porém, ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão da tua mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E então o diabo deixou, e eis que os anjos o serviram. Vamos repetir todo mundo comigo, todo mundo junto, num só coral? Glórias a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Temos gente lá, deixa eu ver o versículo. Porém, está escrito, tá, vamos repetir. É porque a minha visão aqui não está muito boa. Versículo 4, todo mundo junto, versículo 4 diz assim, ele, porém, todo mundo junto, bem alto, para ouvir lá em cima e lá embaixo e aqui na terra. Glória a Deus, vamos lá. E ele, porém, respondeu e disse, está escrito,
lá em cima, ouvi lá embaixo e ouvi aqui na terra. Ele, porém, glórias a Deus. Irmão, pode se assentar? Glórias a Deus e glórias ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Não foi o homem, não foi o pai dele, não foi a mãe dele, não foi o sacerdote, não foi os escribas, não foi os fariseus. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu não sei qual é o deserto em que você está atravessando. Eu só sei de uma coisa, que se foi o Espírito Santo, você vai tirar de letra. Ainda que o tentador chegue, ainda que Satanás chegue, ainda que os demônios cheguem, ainda que os homens cheguem, ainda que a proposta seja boa, mas você só vai aceitar aquilo que foi de Deus. Quando Jesus é levado ao deserto, tinha um porém. E tendo jejuado no deserto, você tem que jejuar. Você não pode murmurar, você não pode reclamar, você não pode correr atrás de A, de B e de C. Você não pode contar nem com ninguém, só com Deus. Aí eu fiquei chateado com o irmão e com a irmã, porque no meu deserto não me ajudou. Então você está chateado com a pessoa errada, porque deserto só tem um que pode te ajudar, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Jesus estava no deserto, e como é que Jesus fez para vencer no deserto? Ele olhava para lá, era só areia, olhava para cá, era só poeira, olhava para trás, não tinha ninguém, olhava para frente, era um caminho extenso que tinha que caminhar, não tinha quem ajudar Jesus. E o que Jesus fez para vencer no deserto? Versículo 2. E tendo jejuado, aí é que tá, você tem que matar a carne, tem que matar a carne, tem que matar a carne. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Aí veio o tentador. Para vencer no deserto tem que jejuar. Ainda que venha a fome, que quer dizer as atribulações, as dificuldades, o abandono. Tem deserto para mim e para a tua vida, que é você e Deus. Só deve contar com Deus. Se alguém ajudar, amém. Se não ajudar, amém também. Aí vem o diabo no sapatinho de lã. Tá no deserto, né, irmã? Tá brabo, né? Ninguém quer ajudar, né? Tá no deserto, né, mãe? Tá brabo, né? Ninguém quer te ajudar. Eu tenho uma proposta pra tu. Eu tenho uma proposta pra tu, irmã. Larga esse Deus aí que eu vou resolver teu problema. Glórias a Deus. E chegando-se a ele o tentador, assim que o diabo chega. E chegando-se a ele o tentador disse-lhe, se vai botar dúvida, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, irmão. O que Jesus está nos mostrando aqui? Que eu, você, nós não temos que dar satisfação para o diabo e para ninguém, só para Deus. Agora tem um porém. Se você não tiver na Bíblia, você vai até se afastar por falta de querer contar com os outros e não com Deus. É o versículo 4. E Jesus respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, a criança, o jovem, o adolescente, o ancião e as mulheres de diversas idades, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Naquele momento, Jesus não podia contar com as mulheres. Naquele momento, os homens não podiam contar com os homens. Mas só com Deus. Aí Jesus falou, é a palavra em Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É procurar em Deus, é estar em Deus, é buscar no Senhor. Só que o capeta não desiste. Os demônios não desistem. Aí vem o diabo novamente. Irmão, quando eu leio a Bíblia, que vejo aqui a luta de Jesus com Satanás,
eu fico rindo quando eu leio a Bíblia. O diabo, às vezes, quer dar o que não é dele, irmão. Como é que o diabo quer dar o que não lhe pertence? O diabo só tem alguma coisa porque o nosso Deus ficou com pena do Satanás. Mas vamos lá. Já estou terminando, hein? Vou passar as oportunidades aqui. Senão, se eu não passar a oportunidade logo, vai voar a cadeira de algum lugar em cima de mim. Cadê minha vez? Calma, gente, estou brincando. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Mas vamos lá, versículo 5. E então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão na tua mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Veja como é que o diabo, ele é astuto. O diabo, ele vem com sinônimo de dúvida. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, a mesma coisa é para nós. O diabo vem assim: se tu é crente, se tu é servo de Deus, se tu é cristão, por que está passando por isso? Por que está passando por esse deserto? Olha lá, nem os teus irmãos da igreja não querem te ajudar. Estou dando um exemplo, irmão. Aqui a unidade é uma união só, mas o capiroto, o capeta, o cabeça rachada que está no inferno, ele vem com astúcia, vem com palavrinha de suposição ou insinuações. Aí ele começa a dizer: cadê todo mundo? O servo de Deus, aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que confia no Senhor, ele diz: ainda que o meu lado e minha direita não esteja comigo, o exército celestial está do meu lado, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Aí o diabo está dizendo: lança-te daqui abaixo, se tu és filho de Deus, ele tomar-te-ão na tua mão. Aleluia. Irmãos, eu vou falar um detalhezinho que está na Bíblia. Eu fui me aprofundar nas Escrituras para mim saber da onde o diabo tirou isso para poder tentar Jesus. Aleluia. A primeira parte do pão, quando o diabo diz para Jesus dizendo: faça que essas pedras se transformem em pão. Pode tocar, não atrapalha não. Seja bom. Quando o diabo diz para Jesus: faça que essas pedras se transformem em pão, eu fui estudar o significado do pão, da transformação do pão. Por causa de que o pão, lá no deserto, a Bíblia fala que Moisés orou e pão desceu do céu. Padaria celestial mandando pão para quem está passando no deserto. Aí o diabo vem, tira lá de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, e diz: Jesus, se tu és filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pão. E o que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está aqui, ó. O diabo usou Deuteronômio 8:3 e depois Jesus usou Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 16. Agora vamos mais para frente. O diabo transporta Jesus a um monte muito alto para Jesus fazer isso, ó, se jogar. E tem uns crentes malucos que se jogam para tentar Deus. Se joga lá embaixo, Jesus, e vai ele. Aí se joga. Aí vai morrer lá embaixo e depois vai falar: por que não me salvou, Senhor? Porque não tentará o Senhor teu Deus. Tem coisa, irmão, que não dá para tentar Deus. Se começar a pipocar aqui, eu não vou ficar aqui. Pode vir que eu tô quente, eu tô esperando. Pipocou, eu já vou te mandar, glória a Deus, porque não tentará o Senhor teu Deus. Aí começou a pipocar. Deixa a Cristiana ali, que Cristiana é um para-raio. Ela vai segurar tudo. Não, de jeito nenhum. Quando Jezabel ameaçou Elias partiu para cima dela ou meteu o pé? Elias fugiu. Tem hora que a gente tem que correr, irmão. Aí tá pipocando aqui, os crentes super santos vai ficar aqui. Vai tudo ver pai Abraão mais cedo. Por isso que a porta tem que estar aqui, a porta da salvação. A Bíblia diz assim, ó: a casa de Deus, a porta do céu. Aí o que nós vamos fazer? Começou a fazer a pipoca lá na cozinha, nós vamos por aqui, ó, para trás da pipoca lá na cozinha, glória a Deus. Mas não vamos ficar aqui no meio do panelaço, glória a Deus. Vamos se mandar enquanto é tempo. Mas aqui está o diabo: lança-te daqui lá embaixo, Jesus, porque Deus dará ordem aos anjos a teu respeito.
Da onde o diabo tirou isso, irmão? Da onde o diabo tirou isso, irmão? Salmo 91. O diabo estava usando passagens do Salmo 91 para poder pegar Jesus, para poder tentar Jesus, para poder tirar Jesus do foco, para poder tirar Jesus da visão. O diabo pega a passagem do Salmo 91 e diz: Jesus, lança-te daqui lá embaixo, porque Deus dará ordem aos anjos a teu respeito, estou marteando a tua mão para que nunca tropece em alguma pedra. Pode ver aí, Salmo 91, versículo 11 e 12. O capeta, irmão, o demônio, o Satanás, quando ele quer, até Bíblia ele usa. Agora cabe a nós, não assim na porta de Deus, não só na porta, mas dentro da igreja, cheio do Espírito Santo de Deus, para não deixar ser enganado pelo diabo. Se o diabo vir, faz que nem Jesus, eu via Satanás como um raio cair do céu. Que isso, irmão? Ele viu? Ele foi lá em cima falar mal de mim, falar mal de você. O próprio Deus foi lá e assim, ó, fez assim na cabeça do capiroto, ó. Deu um peteleco na cabeça do Satanás. Irmão, isso está na Bíblia, irmão, tá? E o interessante é que está na Bíblia, irmão. A gente precisa ler mais Bíblia. A gente precisa ser crente de Bíblia. A gente precisa estar na Escritura. Porque através da Escritura, nem o Satanás vai nos enganar. Não, irmão, agora o irmão pegou pesado. Peteleco na cabeça do Satanás, agora o irmão vai ter que provar na Bíblia. Vamos provar. Eu vou provar na Bíblia. Jesus falou assim: vocês estão maravilhados com as maravilhas que eu faço? Glória a Deus. Se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, o dedo de Deus, certamente é chegado a vós o Rei dos Céus. E detalhe, não é um dedão grandão não, tá? É um dedão midinho. Mas vamos lá, já vou concluir já. Tá bom, os irmãos já entenderam, né? Primeira parte, o diabo dando uma de pregador. Extraiu de Deuteronômio 8:3. Segunda parte, o diabo querendo mostrar que é maestro na Bíblia. Pegou no Salmo 91. Agora, como o diabo vê que não dá para te vencer, que não dá para me vencer, que não dá para vencer o irmão ou a irmã, aí o diabo pega pesado. Como é que o diabo pega pesado, irmão? É lá no seu deserto, na sua adversidade, o diabo vai começar a falar assim, ó. Olha só, pela terceira vez, glórias a Deus. E disse, glórias a Deus, pela terceira vez, ó, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e disse, e mostrou todos o reino do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso eu te darei, Jesus, se prostrado me adorares. Irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo aqui agora no ar livre, eu acredito que aqui, sem aumentar e nem diminuir, e nem cometer nada de heresias aqui, sem aumentar, quando o diabo chegou para Jesus e falou assim: tudo isso eu te darei, irmão, o diabo, Jesus, ele caiu para trás de gargalhada. Jesus caiu assim, ó. Ah não, agora tem que rir, Satanás, não tá dando não, aí você já passou do limite, tu vai dar o que não é teu? Jesus caiu para trás e começou a cair na gargalhada, irmão. Imagine, meu Deus do céu, olha aí. Pode passar aí, presta atenção aí. Eu não vou falar que o inimigo te atropelou, porque não vigiou direito. Glórias a Deus. Aí o diabo vem, apresenta, mostra todos os reinos, a glória, mostra o melhor emprego e fala: tudo isso eu te darei, se prostrado me adora. Olha a resposta de Jesus. Então disse-lhe Jesus, versículo 10, ó, Jesus, hein? Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, vai-te, Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Imagine, irmão, quando o diabo vem
quando os demônios vêm e oferecem tudo para Jesus, uma coisa que não é do Satanás, mas é do Deus Criador, Jesus ele cai para trás e começa a rir. Ah, não, cara, não dá não. Aí você passou do limite. Eu tenho que rir da sua cara, Satanás. Além de estar com a cabeça rachada, chifre quebrado no inferno, agora você quer dar o que lhe deu. O diabo ofereceu para Jesus o que não era do Satanás. Porque a Bíblia diz: a riqueza e a pobreza é dom de Deus e Ele dá a quem quiser. Mas irmão, Deus ri. Mas irmão, Jesus ri. É sério isso? Está escrito, irmão, na Bíblia. Eu não vou fazer insinuação nenhuma se não tiver na Bíblia. Ah, é, foi mal. Glórias a Deus. Eu não vou fazer insinuação nenhuma se não tiver na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó: e o Senhor se rirá deles, vindo a sua perturbação ou perdição. A própria Bíblia diz que Deus ri, irmão. Quando o diabo começa a fazer essas gracinhas, o Criador cai na gargalhada. Não, aí já é demais. Vai dar o que dele é demais. O Satanás está passando do limite. Não é desse jeito, não. O planeta Terra não foi para isso, não. Porque céus é morada celestial dos anjos de Deus. A terra é morada nossa. E inferno é a morada de Satanás e dos demônios. Então, o último versículo para começar essa oportunidade. E então o diabo deixou. E eis que os anjos o serviram. E então o diabo deixou, e eis que os anjos o serviram. Entenda isso. Repreenda Satanás, repreenda os demônios, e só aceite aquilo que for da vontade de Deus. Se não tiver a vontade de Deus, não aceite. Mas se for a vontade de Deus, aceite em nome de Jesus.